Chegamos ao quarto episódio do nosso devocional, penúltimo já, dessa série de estudos que a gente está fazendo aqui, usando a Bíblia como base, sobre como a gente ter mais intimidade com Deus. E o tema de hoje é um dos que eu mais amo falar, que eu mais amo ministrar na vida de vocês, que inclusive dá para fazer um curso, uma aula, mas por hoje eu vou me contentar aqui em resumir o máximo desse devocional, que é sobre como você faz para sair do deserto e ir para um oásis. Como você deixar de ter um coração árido para ter um coração que é como um jardim regado por Deus. E os versículos que eu separei para a gente pensar hoje, eles estão lá em João capítulo 7 e Isaías capítulo 58. Lembra, por favor, antes da gente continuar, de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha ele com suas amigas. Eu tenho certeza absoluta que a palavra que Deus entregou para o meu coração, para compartilhar para o seu coração, não deve ficar retida só na gente. Confie em mim e já antes de ouvir mesmo, já pode compartilhar com suas amigas, tá? Então vamos lá para a nossa leitura. João capítulo 7, versículo 37 e 39, ele diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E lá em Isaías capítulo 58, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. E, gente, aqui existe chamado e existe promessa da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus, ele nos criou para nós vivermos um relacionamento profundo com ele. E esse relacionamento nos conduz por um caminho de vida abundante. O grande problema é que o pecado ainda encontra espaço em nós e tenta a todo custo fazer com que a gente retroceda, com que a gente volte para a antiga vida que a gente vivia antes de conhecer a Jesus. O pecado, ele deixa o nosso coração seco e árido como um deserto. E isso não afeta só a nossa vida espiritual. O pecado, ele adoece e mata tudo ao redor. As nossas emoções, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa saúde. O pecado adoece todas as áreas da nossa vida. Como um fogo, ele vai destruindo tudo que ele vê pela frente. E eu quero deixar aqui um pedacinho do meu testemunho para você, tá? Eu já passei muito tempo no deserto. E aí, gente, existem desertos que é Deus que te leva, como Deus levou Jesus, para ser testado e para ser promovido. E existem desertos que nós entramos porque nós erramos, decidimos fazer do nosso jeito. E eu vou te dizer, 99,9% dos desertos que eu entrei e das pessoas que eu converso, das pessoas com quem eu mentorio, elas vivem em desertos ocasionados por causa das más escolhas. E então, eu, Pri, já fiquei muitos e muitos anos em um deserto, tá? Específico, esse que eu quero. Foram vários, não foi só um. Mas tem um específico que foi porque eu decidi ouvir aquela frase do diabo que diz assim: o importante é ser feliz. Siga o seu coração, ouça as suas emoções, siga o que ela te diz. E aí, gente, foi o caos. Quase que eu destruí o meu casamento, tá? A vida financeira da minha casa foi por água abaixo por causa de uma decisão que eu tomei, baseada nas minhas emoções e não nos princípios da palavra de Deus. Só que Deus, ele é misericordioso, graças a Deus. E eu consegui enxergar o meu erro e refazer o caminho. E, gente, o que mais me atrapalhou no processo foi a soberba. Sabe assim, quando você vê tudo desmoronando ao seu redor e você não quer dar o braço a torcer? Você não quer reconhecer que o problema é você, a maneira como você fala, como você age, como você trata as pessoas? Essa era eu. E a soberba eu aprendi naquela época que ela é a raiz de todo pecado. E a única saída quando eu e você nós estamos no deserto é Deus. Ele é o único que pode nos restaurar, lavar os nossos pecados e curar as nossas feridas.
E no versículo que eu li para você hoje, João, ele promete, Jesus deixou claro que o Espírito Santo, ele é enviado até nós para fazer jorrar o rio de águas vivas do nosso coração. O que a gente precisa é parar de atrapalhar o Espírito Santo e liberar espaço para ele agir. Porque ele não precisa da nossa vontade. A Bíblia diz que ele gera em nós o querer e o efetuar, tá? Ele não precisa da nossa disposição, do nosso esforço, de nada. Ele só precisa que a gente pare de atrapalhar. Pri, como assim parar de atrapalhar? Sabe, quando Deus ele quer ter comunhão com você e você diz, ai, não tenho tempo, tô cansada. Quando Deus quer se revelar a você através da Bíblia, você diz, hoje não. Ou eu vou desistir porque eu não entendo. Todas essas posturas, além, claro, das decisões erradas que a gente toma de trilhar o caminho do pecado, elas atrapalham o Espírito Santo de agir no nosso coração. E a minha pergunta para você hoje, para você refletir, é qual deserto você tem vivido? Em qual área da sua vida você precisa do socorro urgente de Deus? Identificar essas áreas é o primeiro passo para você sair desse lugar e viver a vida que Jesus conquistou na cruz por você. Enquanto você achar que o problema não está em você, que é tudo as outras pessoas que fizeram, os outros que causaram, você, infelizmente, enquanto não se arrepender do seu pecado e buscar a Deus verdadeiramente, você não consegue sair do deserto. E a minha expectativa, a minha oração por você hoje é que Deus elimine todas as áreas desertas da sua vida. Se você quiser conversar um pouco mais comigo sobre isso, fica à vontade. Me chama lá no direct do Instagram, que o que eu puder te ajudar, te orientar, te aconselhar de acordo com a palavra de Deus, eu vou fazer, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, que a gente vai ter o 5º e último episódio dessa série sobre como ter mais intimidade com Deus.